Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Humberto Chiesi Filho e tenho a honra e uma grande alegria também de poder aqui com vocês dividir um pouco nesse painel, de moderar esse painel aqui, juntamente com dois queridos amigos, o Antônio Murta e o CAF, Carlos Afonso Souza, para falar um pouco sobre a responsabilidade civil por violação de direitos da personalidade em rede. Sem dúvida alguma, um tema super atual e extremamente importante, não só no Brasil, como no mundo. E por isso, dividimos aqui a nossa exposição, o nosso painel, em três partes. Primeira parte, o Murta vai fazer uma apresentação, até de um trabalho acadêmico que ele já desenvolveu sobre o tema. Depois, o CAF vai falar também sobre o tema, usando exemplos internacionais também. Os dois vão falar sobre isso. E uma terceira parte, eu conto com a ajuda de vocês, com perguntas, para tornar realmente mais rico o debate e mais correlacionado com aqui o interesse de cada um aqui, com as dúvidas de cada um. Então, eu faço uma apresentação também dos dois painelistas, para depois a gente começar realmente com a exposição. Então, o Antônio Murta, ele é sócio fundador do escritório Murta Goianes Advogados, procurador do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado pela Queen Mary College, mestrando em Direito Internacional pela Universidade de Lisboa e membro do Conselho Diretor da ABPI. E o Carlos Afonso Souza, ele é professor da Faculdade de Direito da UERJ, da PUC-Rio, doutor em Direito Civil na UERJ, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o conhecido ITS, e também é pesquisador afiliado e professor visitante na Universidade de Ottawa. É com uma grande alegria, então, que a gente inicia esse painel, já passando a palavra para o Antônio Murta. Ele tem uma apresentação para compartilhar com a gente, não é isso, Murta? Boa tarde. Sim, obrigado, Humberto, pela apresentação. E eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer aqui pelo honroso convite que me foi formulado e essa oportunidade de estar hoje tratando de um tema super atual e muito interessante e com um debate muito rico, e também de estar ao lado de dois queridos amigos e figuras brilhantes que estão compondo esse painel, que certamente a gente vai ter oportunidade de discutir esse assunto que interessa a todos. Muito bem. Dando início à minha apresentação, eu gostaria de, em primeiro lugar, contextualizar esse problema e dizer que o tema objeto da apresentação ele envolve a interação dos direitos da personalidade e essa tutela da civil no contexto da internet, né? Um aspecto que, desde logo, é fundamental é esse confronto e o equilíbrio e essa análise que tem que ser muito cuidadosa e que a gente vai olhar isso ao longo da apresentação, né? Ou seja, dos princípios da liberdade de expressão e direito de informação com a dignidade da pessoa humana. São direitos fundamentais previstos na Constituição e que, ao contrário do que eventualmente nós encontramos em termos de opiniões, não há sobreposição de princípio de um em relação ao outro. São princípios que estão de igual estatura na ordem jurídica constitucional e, portanto, que demandam, na análise desse problema, um exame da sua aplicabilidade, de conformação, de equilíbrio e de análise e de aplicação conforme a Constituição, né? E, sobretudo, um juízo de ponderação muito importante que tem que ser feito pelo Judiciário em relação a esses temas. E, sobre esse tema, a gente precisa sempre fazer uma interpretação das normas envolvidas, da Constituição, do Código Civil. Eu menciono aqui o regime jurídico de comércio eletrônico português, que tem uma disposição que depois nós vamos ver que é interessante em relação à tutela preventiva. E o Marco Civil da Internet, que nós chegamos lá depois de uma análise da sua evolução. A gente percebe, com o florescimento das mídias sociais, que houve essa transformação de consumidores e produtores. E, nesse contexto, uma verdadeira massificação
em termos do uso de imagens, de textos, de formas de expressão as mais diversas possíveis. Tá? E, a partir daí, é que a gente lida com esses bens relacionados à personalidade humana e como que esses bens que são disponibilizados vão ser protegidos e, além disso, quais são os limites da responsabilidade na medida em que há essa disponibilização desses bens em função daqueles que se estão na cadeia da disponibilização desse conteúdo. Esse tema é extremamente vasto e hoje aqui nós vamos fazer um recorte, uma clivagem para tratar desse tema especificamente no que tange à responsabilidade civil. Né? Esse tema envolve questões de política pública, o papel das plataformas, instituições autorreguladas, e aí eu estou citando aqui o exemplo do modelo alemão, que é muito interessante, onde se examinam formas de autorregulação, né, em relação a conteúdos que estão sendo veiculados, e há um aspecto importante, que nessa legislação alemã fica claro a necessidade da intervenção do judiciário em caso de direitos da personalidade. Isso é muito importante, porque o papel do judiciário nesse aspecto, nesse conflito, na conformação desses princípios, é de vital importância. Tá? Então, acho que isso é muito importante, porque a gente vai ver, ao longo da análise desse tema, que muitas vezes a gente chega a algumas posições em que se poderia pensar, né, eventualmente, que outros atores poderiam fazer esse papel de conformação desses princípios no que tange à responsabilidade, mais especificamente os provedores. E a gente vê que, mesmo em modelos como o modelo alemão, que adota o Notice and Takedown, em se tratando de direitos da personalidade, né, dada a sua importância, a sua relevância, o papel do judiciário se faz presente e necessário para a disponibilização de informações sobre o conteúdo violado, para a disponibilização de informações sobre o autor da violação. Então, há essa exceção na legislação alemã. Muito bem. A aplicação da defesa da personalidade, né, ela envolve, como eu já mencionei, e aí a gente vai ver 3 situações concretas que me parecem importantes para ver como que o judiciário faz essa análise e faz esse juízo de ponderação em relação a direitos da personalidade e liberdade de expressão e direito de informação. Ou seja, na verificação do princípio do direito público envolvido, quer dizer, do interesse coletivo envolvido, do interesse público envolvido, para ver a que ponto o direito à liberdade de expressão ou o direito da informação deveria, neste caso, apesar de estar no mesmo nível de proteção dos direitos fundamentais, ambos são direitos fundamentais, o direito da personalidade e a liberdade de expressão, mas é preciso fazer na análise conforme qual é o interesse subjacente que se justifica. Então, nós temos 3 casos. O primeiro caso interessante, que foi julgado em 2018, refere-se à primeira tentação de Cristo. Esse é um caso interessante em que a Associação Dom Bosco de Fé e Cultura ela postulou a suspensão de um vídeo, né, por conta de uma suposta ofensa a personagens bíblicos. Então, foi posta a questão ao judiciário até que ponto existiria aí uma violação, um direito fundamental, né? Até que ponto era uma sátira, até que ponto o princípio da liberdade de expressão, nesse caso, deveria prevalecer. E entender que era uma sátira humorística e que não deveria sofrer restrições e que não havia um direito fundamental violado de tal monta que pudesse comprometer a liberdade de expressão. Então, foi uma reafirmação do Supremo Tribunal Federal em relação ao princípio da liberdade de expressão. Eu cito esses casos são importantes para vocês verem como, muitas vezes, é espinhosa essa tarefa de avaliar
como se fazer uma interpretação conforme a princípios que têm a mesma relevância. O segundo caso, que também envolve uma questão de liberdade de expressão, refere-se a um político em Estado federal, atual presidente da República, em que é divulgada uma charge e que retratava o político com seus membros contorcidos em uma forma de suástica, acompanhada da frase ninguém vai fazer nada. O objetivo era fazer uma sátira humorística e não apelar à honra do político, né? E, por isso, também entendeu-se pela liberdade de expressão. Isso foi julgado também pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E, por fim, voltando um pouco mais no tempo, a gente vê o caso Tropa de Elite, né? Ou seja, em que policiais militares pretendiam a suspensão de uma obra audiovisual por entenderem que havia fundamento na violação da honra, da dignidade e até um risco à integridade física, né? Mas se tratava de uma obra de ficção e o princípio da liberdade de expressão novamente sagrou-se vitorioso e preponderante e deixando claro no julgado que o julgamento era feito por cada um dos espectadores. Eu queria passar rapidamente, apenas para contextualizar, e depois os princípios fundamentais no direito da personalidade, na responsabilidade civil, para que depois a gente, para examinar a questão hoje da responsabilidade, das normas de responsabilidade por violação de direitos na internet, a gente vai ter que fazer uma retrospectiva, voltar um pouco e contextualizar isso no âmbito da sua respectiva evolução. Mas o regime dos direitos da personalidade, eu queria chamar um destaque ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma cláusula geral dos direitos da personalidade. Nem todos os regimes jurídicos contêm cláusula geral. Por exemplo, o regime português, por exemplo, é uma discussão muito grande se existe uma cláusula geral de direitos da personalidade ou não, isso é extremamente controvertido. Mas, no nosso ordenamento, eu diria que o artigo 1º, inciso 3º, eu diria que seria uma cláusula geral, ou seja, tudo aquilo que não está abarcado pelo artigo 5º, no inciso 10º, ou pelo Código Civil, que detalhou os direitos da personalidade, extensivo às pessoas jurídicas no artigo 52, com matéria simulada, estaria abrigado sobre essa cláusula geral do artigo 1º, inciso 3º. Essa tutela do direito da personalidade, aí a gente já começa a adentrar no tema que nos interessa, ela se dá de duas formas, em caráter preventivo e repressivo. Nós vamos ver as diversas modalidades preventivas que estão disponíveis, né? Então, é um erro achar que a tutela dos direitos da personalidade que sejam violados na internet para retirada de conteúdos que afrontam a personalidade só se pode dar na modalidade repressiva. Não, existem instrumentos muito eficazes que são feitos preventivamente. Quanto ao contexto da responsabilidade extracontratual, nós temos os dispositivos do Código Civil e o artigo 927 do Código Civil, que trata da responsabilidade objetiva fundada no risco. Esse dispositivo é muito importante porque foi com base nesse dispositivo que, num primeiro momento, as violações que ocorriam de conteúdo na internet eram aplicados segundo esse contexto, ou seja, o responsável, obviamente, em primeiro lugar, a responsabilidade recai sobre aquele que disponibiliza, né? Mas também nós vamos ver que entra em cena, com o desenvolvimento da internet, outros atores, que são os provedores, que responderiam por obrigações de terceiros, responsabilidade por atos de terceiro. Então, eles, obviamente, num primeiro momento, a responsabilidade objetiva fundada no risco ganhou um espaço, né? Nós temos aí, em relação sempre à responsabilidade por direito da personalidade, um dano presumível, né? E a ausência de prova, matéria também já simulada.
Mas a gente tem, em relação aos conteúdos que circulam na internet, duas situações, né? E aí, por isso, o surgimento e a relevância dos provedores nesse contexto. Primeiro, porque é o que eu chamo de pulverização do centro de emissão de informação, ou seja, muitas vezes, no âmbito dessas informações e desses dados, eles estão de tal modo espalhados em que é difícil se identificar, até pelas formas e as inúmeras tentativas de se esconderem os autores do ilícito, há dificuldade de identificação desse autor do ilícito. E, além disso, o segundo argumento era a questão da maior viabilidade na obtenção do ressarcimento, ou seja, era o princípio do deepest pocket, né? Então, nesse sentido que a gente verifica esse ponto. Agora, para nós entendermos isso, acho que é fundamental a gente fazer uma evolução legislativa e jurisprudencial sobre esse tema. Há verdadeiros marcos importantes nesse sentido, né? Então, a gente vê que, em 98, a gente tem o Digital Millennium Copyright Act. Isso aí em relação a conteúdos protegidos pelo direito do autor, né? Esse regulamento estabelece que a responsabilidade se daria através do sistema do Notice and Takedown, ou seja, o provedor seria responsável apenas no caso de ser cientificado e, após essa cientificação, não retirasse o conteúdo e não tomasse qualquer obrigação, medida nesse sentido, tá? Então, esse mecanismo do Notice and Takedown, através da notificação, ele acabou por, depois de uma certa divergência, porque entre 98 e 2000, quando então é aprovada a diretiva da Comunidade Europeia, que sofre influência do Digital Millennium Copyright Act, você encontra uma série de decisões em que existia uma certa incerteza quanto à aplicação do Notice and Takedown ou do princípio da teoria do risco, né? Então, a gente vai ver, inclusive, num julgado importante, que foi um ano antes da entrada, da aprovação da diretiva, né? Depois, no Brasil, como é que a coisa evoluiu? Em 99, a gente tem um projeto de lei 84, de 99, mas que tratava a questão apenas no âmbito penal, né? Quando, então, e a partir daí, nas ações, obviamente, estava sendo discutido, mas as ações começavam, né? Elas não paravam, então tinham várias demandas, né, para retirada de conteúdo, e o judiciário era instado a examinar essa questão, como é que se resolviam as questões relacionadas a não só direito da personalidade, mas em relação a outros direitos também. E aí se verificava qual era o tipo de responsabilidade que se aplicava, se era responsabilidade objetiva ou se era responsabilidade subjetiva. E a gente vai ver como é que essa coisa evoluiu. Mas, em 2007, muito importante, foi feita uma consulta pública, né? E começaram as discussões aliás, em 2010, para a regulação de direitos da internet. Ou seja, seria uma primeira lei que trataria especificamente em relação à afirmação de direitos, tá? E, a partir daí, começam as discussões do projeto de lei, em 2011, quando, então, em 2014, é aprovado o Marco Civil da Internet. Como eu mencionei, essas incertezas na União Europeia, após o ano de 2000, eram grandes, e é sempre nessa dualidade quanto ao tipo de responsabilidade. Tem um caso em 99, que é muito interessante, que é da atriz Stella Halliday, que envolvia a responsabilidade dos provedores, uma suposta responsabilidade dos provedores, por violação a direitos da personalidade, ou seja, a imagem da modelo era divulgada, cenas íntimas, e discutia-se
qual era a responsabilidade. Isso em 99, quando então foi aplicado o princípio que havia necessidade da supervisão prévia dos links e conteúdos e foi aplicada a teoria do risco, né? Na jurisprudência brasileira, ainda se encontravam decisões nesse período aplicando a teoria do risco, ou seja, constatada a violação, obviamente, aplicava-se a responsabilidade, inclusive com a aplicação de normas do Código de Defesa do Consumidor, que, obviamente, ficou claro quanto à sua aplicabilidade nesse sentido. Mas o STJ, a jurisprudência foi evoluindo, e o STJ, em acordo da terceira turma, já em 2010, já rejeitava esse entendimento. E aí, no âmbito, isso nós vamos ver depois como é que isso mais intensamente se consolidou na jurisprudência brasileira. Mas a gente verifica que na União Europeia também houve uma uniformização da responsabilidade dos provedores da internet, ou seja, houve a eliminação desse monitoramento prévio, né, dessa fiscalização prévia, e a afirmação da responsabilidade subjetiva pela culpa em vigilância. Isso também foi abandonado. E, com isso, com influência do sistema norte-americano, a diretiva trata da questão da responsabilidade, dos artigos 12 a 14, né? e se fixa a responsabilidade subjetiva, ou seja, o provedor, a responsabilidade só se dá a partir do momento da cientificação de que aquele conteúdo é ilícito e ele, então, a partir daí, em não tomando as medidas adequadas no tempo determinado, passa a ser responsável. Tá? Mas, por outro lado, curiosamente, a gente tem uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu em 19, em que também conteúdo ofensivo à honra, né, ocorreu a notificação, mas a retirada só se deu após a concessão da liminar. Então, aí, os pressupostos da responsabilidade ficaram preenchidos. Obviamente, essa responsabilidade já surgia da notificação, né, com a liminar, e também a retirada sendo feita só após a liminar, não teve como escapar a aplicação dos pressupostos de responsabilidade. Mas agora a gente entra na situação, como é que foi a situação aqui no Brasil? Como é que foram as fases em que essa questão da responsabilidade se deu por conteúdos ilícitos na internet, e especificamente também em relação a direitos da personalidade. Então, eu dividiria em 3 momentos. O primeiro momento é a teoria do risco, ou seja, a aplicação das regras de defesa do consumidor e a aplicação do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Tá? Então, isso tem muitos julgados, nós estamos falando isso no início dos anos 2000. Né? E aí essa teoria era aplicada e entendia-se que era risco do negócio, que isso era atinente ao risco dos provedores, né? Dificuldade de identificação do autor, e que, como ele disponibilizava aquele espaço, ele tinha responsabilidade por essa fiscalização, esse monitoramento. Esse entendimento foi sendo alterado, e também verificando que, a se aplicar essa teoria de uma certa forma, isso impactava enormemente em todo tipo de informação que circulava pela rede, informações de conteúdo geral, entendeu? Então, acho que isso foi paulatinamente, o judiciário foi paulatinamente se afastando desse entendimento, e a gente já percebe isso em alguns julgados, tá? Mas, curiosamente, você vê que o judiciário, com as suas contradições, né? Eu encontro, em 2012, quando já estava prevalecendo esse entendimento e esse afastamento dessa rigidez da responsabilidade objetiva, um julgado da terceira turma, relator ministro Sidney Bennett, né? Em que ele fala da ausência
de risco, ele estava ali já reafirmando essa tese. A gente, então, entra num segundo momento, né? A jurisprudência continuava ainda um pouco vacilante quanto à questão do monitoramento prévio, mas a exclusão da teoria do risco ela já estava caminhando a passos largos, né? E aí consolidava-se essa responsabilidade, ou seja, a responsabilidade do provedor só se dava após o recebimento da notificação e por uma culpa em omitendo. E aí a gente tem, aqui eu menciono alguns julgados, mas tem infinitos julgados, inúmeros julgados, reafirmando esse posicionamento e consolidando esse entendimento, né? Que já parecia um grande avanço em relação ao primeiro momento, que era a aplicação da responsabilidade objetiva. Mas aí, nesse caso, o que ocorre? Quais são as críticas que a gente verifica a esse sistema? A primeira delas é que começava a ter um número muito grande de retiradas absurdas e, muitas vezes, sem qualquer motivação, e restringindo também o direito à informação e à liberdade de expressão. Então, o sistema de Notice and Takedown ele já apresentava as suas fragilidades nesse sentido. E se a gente pensar em relação a direitos da personalidade, mais ainda, né? Direitos da personalidade, obviamente, que envolviam, muitas vezes acabavam os conflitos desaguando aquilo que seria uma saída mais rápida, mais ágil, mais célere, quando você tem um direito da personalidade envolvido que exige, como eu já falei desde o início, um juízo de ponderação entre o direito da personalidade, da dignidade humana e também o direito à liberdade de expressão, o direito à informação, esse juízo tinha que ser feito com mais cuidado e só através do Poder Judiciário. Aí nós entramos num terceiro momento, que é onde nos encontramos. É aprovado o Marco Civil, né? E aí fixa, por opção legislativa, a questão de que só há responsabilidade dos provedores. Obviamente, desnecessário dizer que, óbvio, que a responsabilidade pelo autor do ilícito que disponibiliza continua, né? E, obviamente, né, ele responderá sempre com todas as consequências, todas as suas obrigações pelos princípios da responsabilidade civil em geral. Então, isso é óbvio que não tem a menor dúvida. É que, diante da dificuldade, em alguns casos, de se identificar esse autor, os provedores foram incluídos nessa cadeia. Só que a responsabilidade deles está bem delimitada nesse dispositivo, como que ela se dá. Óbvio que ela só ocorre a partir da notificação judicial. É preciso que haja uma notificação judicial. O que nós vamos ver também, desde já eu já adianto, e se eu repetir isso não tem problema, é que os provedores, apesar dessa responsabilidade legal nos termos do artigo 19, só surgir com a notificação, isso não significa nenhuma ausência de responsabilidade ou que os provedores aguardem de braços cruzados uma ordem judicial para agir. Muito pelo contrário. Tá? Então, as medidas também podem ser preventivamente. O ingresso em juízo não é uma faculdade, o ingresso em juízo se dá em casos que se justifica ingressar em juízo ou que preventivamente não foi possível, por inúmeras razões, que se resolvesse esse eventual conflito. E, junto com isso, também a consolidação do entendimento da indicação da URL. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma ausência de subjetividade pelo provedor na retirada de conteúdos violadores de direitos da personalidade. Ou seja, vamos parar um pouquinho em relação a esse ponto. Ou seja, direitos da personalidade, eles envolvem uma análise cuidadosa.
eles envolvem a verificação, muitas vezes, dos interesses envolvidos. Eles envolvem avaliar determinados fatos ou circunstâncias e fazer um juízo de ponderação entre os princípios constitucionais envolvidos. E a verificação também se existe um interesse coletivo subjacente que justifique, obviamente, ou a retirada ou a sua manutenção, entendeu? Muitas vezes se justifica a sua manutenção, porque existe um interesse da coletividade. Eu vou dar um exemplo específico, que é o seguinte: numa ação contra o Google, veiculava um site onde a imagem de uma advogada tinha sido divulgada, né? Mas a imagem foi divulgada porque estava noticiando um fato de interesse da coletividade, qual seja a venda de carteiras, o comércio de venda de carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil, em uma determinada seccional. Então, o propósito daquele conteúdo não era utilizar a imagem daquela pessoa, era, obviamente, retratar um espaço, retratar uma situação de interesse coletivo, né? Então, outras vezes, aquilo que, num primeiro momento, parece ser uma violação e uma afronta a direito da personalidade, não é, né? Então, isso mais justifica a intervenção do Poder Judiciário nesses casos. Imaginem que, a prevalecer o sistema do segundo momento, do notice and takedown, em que, após a notificação, daria ensejo ao início de uma responsabilidade caso houvesse omissão do provedor, o provedor, obviamente, iria retirar, e muitas vezes isso afetava o interesse da coletividade de ter acesso àquela informação. Até casos menores, esses até mais graves, mas tem casos menores. Tem um caso julgado pela Corte de Apelação na França, em que um cidadão estacionou o seu carro na frente de uma estação de metrô, né? Mas na estação de metrô tinha uma conformação muito parecida com o de um estacionamento, né? E, obviamente, aquele fato foi notificado, divulgado através de um conteúdo, de uma matéria, num site, justamente para, com a imagem daquele motorista que parou naquele local, para explicar à coletividade que não era, obviamente, um estacionamento, sim uma estação de metrô, ou seja, prestar um esclarecimento, por mais prosaico que isso pareça. Mas existia o intuito não era explorar a imagem ou violar um direito da personalidade. Então, essas avaliações são fundamentais. E o Poder Judiciário, de fatos menos graves até onde o interesse público é latente, evidente e gritante, precisa ser feito pelo Judiciário, obviamente, né? Então, a gente encontra alguns julgados nesse sentido. Essa regra geral comporta duas exceções. A primeira, do artigo 21, que são os conteúdos gravosos, e do artigo 19, que são os conteúdos de direito autoral, né? Esses com ausência de regulamentação, porque a norma determina uma regulamentação e, até hoje, não há regulamentação nesse sentido. Um aspecto importante também, um efeito que a aplicação correta dessa norma traz, é evitar essa responsabilização dos provedores em massa por atos de terceiro, né? Então, acho que isso é muito importante que seja bem compreendido e que não se argumente o provedor ele pode ser responsabilizado, mas desde que haja um ato dele, né? Desde que ele pratique um ato que justifique a sua responsabilidade, né? E também deixar bem claro que, na correta interpretação desse dispositivo, não há uma imunidade de responsabilidade, como alguns desejam sustentar, tá? Então, o artigo 19 também ele não exclui uma ação preventiva
de moderação de conteúdo. Essa pode ser feita e é feita, e é realizada, e pode hoje aqui ser confirmada em que extensão ela é realizada, para deixar bem claro de que não há um direcionamento ao judiciário, porque o que a norma, o que alguns interpretam o dispositivo, o artigo 19, me parece de uma forma assodada, é de que há uma obrigatoriedade, de que a norma está impulsionando aquele que tem os direitos da personalidade violados, ou da personalidade ou de outros, porque o artigo 19 não engloba só o direito da personalidade, tem outros direitos que também estão sob o guarda-chuva do artigo 19, tá? Como direito de propriedade intelectual e outros. Né? Mas me parece que essa ação preventiva ela vem sendo realizada. Existem inúmeras formas que eu vou mencionar aqui, até me valendo de algumas experiências no direito comparado. Um efeito, já que estamos tratando de responsabilidade civil, também dessa evolução da responsabilidade, foi uma simplificação dos pressupostos da culpa e do nexo de causalidade. Ou seja, nós não discutimos mais a culpa num conceito tradicional, né? Então, acho que esse processo foi trazendo o que até alguns doutrinadores falam da erosão da culpa, e o nexo de causalidade, a sua aferição ficou muito mais fácil, tá certo? Agora, como conciliar esses direitos da personalidade com a liberdade de informação, tá? E manifestação de pensamento? Eu acho que é aquilo que eu já falei, através do princípio da proporcionalidade. Tá? É um juízo de ponderação de valores que não deve ser atribuído e delegado e relegado e empoderado aos provedores. Esse juízo deve ser feito pela instância independente, e essa instância independente se chama o Poder Judiciário. Então, me parece que esta opção legislativa, especificamente no que toca ao que eu estou tratando hoje, que é os direitos da personalidade, ela tem todo o sentido e tem toda a coerência, e não há uma posição de colocação de dificuldade, ou seja lá o que for. Tá? Então, é isso que eu acho que é nessa direção que eu acho que temos que examinar. Existem também já posicionamentos quanto ao alcance do artigo 19 pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu queria, já me chegando ao final, eu queria tratar um pouco aqui das medidas alternativas de solução de conflito. Tá? Então, eu queria mencionar 3 regimes jurídicos onde essas medidas alternativas de solução de conflito foram tratadas. Então, eu destacaria na Itália, no Decreto Legislativo 70, em que há a previsão de uma resolução de conflito por uma autoridade administrativa. Eu recebo essas iniciativas com muita simpatia, mas, ao mesmo tempo, com muita preocupação. Simpatia porque eu acho que elas têm boas intenções, que é de solucionar os conflitos de forma rápida, ágil e tal. Agora, a delegação a autoridades administrativas em relação a direitos da personalidade, eu estou fazendo essa ressalva em relação a direitos da personalidade, me parece que deve ser visto com cuidado, né? Como nós temos na Espanha, a Lei 34 de 2002, que determina que a autoridade administrativa, em caso de violação de direito da personalidade, pode impor restrições ao provedor. Isto eu já me acho que começa a ter constitucionalidade duvidosa, como no regime jurídico português, em que ele cria, no artigo 18, uma consulta à autoridade administrativa, para que a autoridade administrativa, em 24 horas, se manifeste se há uma violação ou não a um direito da personalidade. Então, isto, para mim, já é algo complicado em se tratando de direito da personalidade constitucionalmente assegurado. Tá? Então, é preciso examinar isso com muita calma. E, já chegando ao fim, eu queria colocar aqui algumas questões, dizendo que o sistema
O artigo 19 é o dispositivo que regula essa questão da responsabilidade em relação a direitos da personalidade, junto com as hipóteses do artigo 21, no âmbito do Marco Civil, mas o artigo 21 já naqueles casos mais gravosos, né? E colocar uma indagação. Há algumas tentativas de colocar o notice and takedown para a solução de violação de direitos da personalidade. Eu acho que é um princípio de segurança jurídica que deve ser visto. Esse debate persiste na busca do equilíbrio desses princípios, através de formas alternativas e, sobretudo, através da moderação de conteúdo, que está amplamente utilizada, amplamente praticada, seja para direito da personalidade, seja também para combater discurso ao ódio, notícias falsas, conteúdos ilícitos e outras formas também que podem ser aplicadas de conciliação, de arbitragem e outras tantas mais. Então, acho que o tema continua em aberto. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição de todos para maiores dúvidas para o debate, esclarecer qualquer questão nos limites da minha capacidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Murta, pela excelente exposição, muita informação interessante, e que também eu sei que faz parte da sua pesquisa acadêmica, também que é bastante profunda nesse sentido, e eu acho que pode enriquecer o debate e a análise por parte de todos, né? E quanto ao que você falou, eu acho bem interessante essa questão que você colocou da ponderação de princípios, né? Um pouco de teoria do direito, né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas aplicando o princípio como se fossem regras, né? Com aquele conceito de antinomia, de especialidade, temporalidade, hierarquia, quando, na verdade, os princípios podem ser aplicados realmente por ponderação, podem ser harmonizados. Eu achei bem pertinente esse aspecto que você abordou. E quando você diz também que uma leitura, por alguns, equivocada da regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ela resulta numa conclusão onde as plataformas somente poderiam atuar por meio de uma ordem judicial, quando isso não é verdade. E você mencionou muito bem que isso não só não é obrigatório, como ocorre na prática de maneira espontânea, por maneira de políticas e também de maneira proativa por parte das plataformas. Eu posso compartilhar aqui um dado público, até porque nós temos nosso informe de transparência no Mercado Livre, que inclusive a segunda edição está na fase final de revisão para ser publicada, que se refere ao primeiro semestre deste ano, e posso compartilhar aqui que só no ano de 2020, por diversos motivos, e aqui não restringindo a nossa discussão de direito de personalidade, e nem só falando de coisas ilegais, mas qualquer tipo de infração ou irregularidade de acordo com as políticas, com base em todos os aspectos, em 2020, foram baixados mais de 23 milhões de anúncios no Mercado Livre. E também isso ocasionou a inabilitação de mais de 47 mil usuários que cometeram algum tipo de irregularidade. Então, existe realmente essa postura de colaboração. Isso ocorre tanto por meio de convênios com autoridades, por um botão de denúncias que existe em todos os anúncios na plataforma, ou, por exemplo, por nosso programa, que é o Brand Protection Program, onde titulares de direito e propriedade intelectual podem, depois de uma validação e de um cadastro, podem pedir a baixa de anúncios também por um processo de counter notice e takedown, com toda uma responsabilização de quem comete o ato, para realmente evitar as irregularidades. Então, isso que você comentou, até de uma perspectiva acadêmica e também jurisprudencial, ela reflete aquilo que acontece na realidade. Esses são dados públicos que todos podem consultar. Então, muito obrigado, Murta. E agora a gente, nesse momento, tem o prazer também de escutar um pouquinho o CAF, com uma visão também interessante, provavelmente fazendo uma comparação aí entre Brasil e Estados Unidos, abordando o CDA e diversos outros aspectos, CAF. Boa tarde, muito obrigado, a palavra é sua. Maravilha, boa tarde, Humberto, boa tarde, Murta, boa tarde a todos que estão aqui nessa sala, para que a gente possa fazer esse debate bom na tarde de hoje, sobre artigo 19 do Marco Civil, direito da personalidade,
e entendermos para onde vai esse debate. Eu queria, no meu tempo, fazer dois movimentos. Queria olhar um pouquinho para o passado, para que a gente possa tentar entender como é que o artigo 19 tomou a forma que ele tomou. Eu não vou repetir aqui muitas das coisas que Murta já comentou, então é só um passeio rápido por alguns dos desafios do passado, e eu queria usar essa conversa para a gente olhar um pouco para frente e pensar o que vem por aí nesse debate, quais são as polêmicas que nos confrontam atualmente e acho que vem pela frente. Com isso, acho que a gente faz uma fala que é bem complementar a esse panorama muito completo que Murta nos deu sobre a construção do artigo 19. Bom, acho que é super importante entendermos aqui como a dinâmica envolvendo na questão da responsabilidade civil de provedores é algo que conseguimos marcar quase como que no nascedouro das preocupações sobre direito e internet, né? Conseguindo ali localizar, na metade dos anos 90, nos Estados Unidos, a edição do Communications Decency Act, né, o Ato da Decência das Comunicações, que, na sua seção 230, traz essa preocupação de que provedores que hospedam, que disponibilizam um conteúdo que não foi gerado por eles, que eles não deveriam ser responsáveis por esse conteúdo, na medida em que eles não seriam como editores de um jornal que seleciona exatamente o que vai ao ar ou o que vai impresso, mas que eles ali funcionariam como uma plataforma. E aí, é sempre bom lembrar, na metade dos anos 90, a plataforma não significava o que plataforma significa hoje, né? Serviam como uma plataforma para conteúdos de terceiros. Com isso, nos Estados Unidos, se constrói uma dupla imunidade para provedores, na metade dos anos 90. A imunidade número 1 é uma imunidade, como nós estamos falando aqui, com relação a conteúdos postados por seus usuários ou postados por terceiros em suas plataformas. Mas existe, nesse mesmo artigo 230, uma segunda imunidade, que é chamada, na legislação americana, de imunidade do bom samaritano. É o Good Samaritan Blocking Act. E o nome é até curioso, né? O nome de bom samaritano. Por que se chama bom samaritano? A ideia é que, embora o provedor não seja responsável por conteúdo de terceiro, caso ele encontre no seu ambiente, na sua plataforma, um conteúdo que pareça nocivo, que pareça obsceno, essa é a linguagem da lei americana, que pareça danoso, ele pode remover esse conteúdo e ele não será responsabilizado por isso também. Então, notem aqui que o sistema americano funciona com uma dupla imunidade. O provedor não responde automaticamente, né, enfim, pelo conteúdo postado pelos seus usuários, mas também não responde caso ele vá adiante e resolva, num ato de moderação de conteúdo, excluir determinado conteúdo, determinada publicação, vídeo, foto, comentário, texto, enfim, que lhe pareça danoso. Essa engenharia, típica de metade dos anos 90 nos Estados Unidos, ela vai servir como uma catapulta para todo o procedimento que nós vamos ver na segunda metade dos anos 90 e, em especial, no começo dos anos 2000, de uma atenção cada vez maior sobre as regras que cada provedor cria para si próprio. Os chamados termos de uso, as condições gerais, regras da comunidade, que são as regras que dizem o que eu posso e o que não posso fazer nessa plataforma. Em certa medida, a engenharia normativa americana criou as condições para que eu desenvolvesse uma verdadeira explosão de potencial econômico, de surgimento de atores privados
que vão criar plataformas que dependem de conteúdo que são criados pelos seus usuários, que são publicados por terceiros. Hoje em dia está até meio cafona falar isso, mas essa é a época da chamada Web 2.0, né, que ganha talvez a sua consagração em 2007, quando a revista Time escolheu como pessoa do ano você. A revista Time todo ano escolhe alguém como a pessoa do ano. E em 2007 resolveu escolher você. E aí você significa qualquer pessoa que na internet posta um vídeo, publica uma foto, publica um texto. Foi a consagração ali, muito no final dessa primeira década do ano 2000, de que a internet tinha mudado. A primeira, e aí me desculpem pela simplicidade, tá, pessoal? Mas talvez a primeira fase da internet tenha sido a fase dos grandes portais, em que você... que não quer dizer que não existam bons portais por aí. Mas a primeira fase é a fase dos grandes portais, em que eu tinha ali algumas empresas que administravam sites que tinham provedores de e-mail, a notícia, tinham chat para comunicação, tudo embarcado dentro de um mesmo ambiente. Talvez a América Online seja um bom exemplo do que é esse primeiro momento, em que eu tenho ali um portal onde eu entrava e grande parte de tudo que eu via foi publicado a partir de uma decisão razoavelmente editorial por parte daquela empresa que está o portal. Foi quase como que um momento em que nós... era um momento também que a gente podia falar internauta, em que os internautas se familiarizavam com essa ideia de ler notícias na internet, em que a internet aparecia como mais uma alternativa para nós informarmos, para buscar entretenimento. Essa primeira fase é a fase dos portais, por assim dizer. Eu tenho um segundo momento, que é esse momento que a gente está falando agora, de Web 2.0, que é esse momento em que o conteúdo com o qual eu passo a interagir na internet, ele não é mais criado a partir de um polo centralizador que decide o que vai ao ar e o que não vai ao ar para cada específico conteúdo. Eu chego num momento em que a tecnologia permite que milhares, quiçá milhões de conteúdos possam ser publicados, postados, compartilhados, curtidos a todo instante. E isso representa não só uma transformação tecnológica, e também uma transformação administrativa, econômica, mas também representa algo que tensiona as relações de natureza jurídica. Como é que eu vou aplicar um regime de responsabilidade a essas empresas se eu tenho esse volume bárbaro de conteúdos sendo publicados em suas plataformas? Eu preciso criar meios de, por um lado, permitir que essas empresas atuem para combater conteúdos que são prejudiciais, que são danosos, mas eu não posso dar a ela a mesma responsabilidade de um editor de uma revista que decide que matéria vai ser publicada na sua edição do final de semana. A discussão aqui é bem diferente. Então, esse segundo momento, que a gente chama de Web 2.0, é esse momento em que explode essa produção de conteúdo e, claro, vocês podem estar imaginando, é esse o momento em que as redes sociais entram em cena. No Brasil, especificamente, esse é o momento em que o Orkut aparece como principal rede social do país, e muitas pessoas foram ao Orkut, e no Orkut descobriram um potencial de comunicação da internet, de entrar em comunidades, de entrar em contato com pessoas através do Orkut, e logo na sequência o Facebook vem e amplia essas redes de comunicação. Acho que para muitos aqui, quando vocês entraram no Facebook, talvez a grande novidade que aquela rede social trazia, agora eu vou requerer um pouquinho de esforço de lembrança de cada um, é essa noção de que você se conectava com amigos do colégio, amigos da infância, pessoas que não estavam mais fisicamente próximas a você, mas que a rede social criava, através da internet, as condições
para que essa pessoa subitamente voltasse a fazer parte da sua esfera de atenção, que você pudesse se comunicar com essa pessoa. A gente hoje está muito dentro de um discurso de fake news, desinformação, que não tenho a menor dúvida que é um tema muito importante, a gente pode chegar a ele mais à frente. Mas eu sempre gosto de dar esse passo atrás para a gente lembrar que, no começo dessa conversa, o potencial de comunicação global instantânea que a internet trouxe por si só é uma enorme novidade, e as redes sociais, com a sua revolução própria, tornaram justamente essa transformação no modo pelo qual nós criamos os nossos afetos, as nossas relações e, por que não dizer, a nosso mundo. Então, estou aqui nesse momento, né, de explosão das redes sociais para que a gente possa entender que isso traz preocupações jurídicas. E qual é a preocupação jurídica? Eu não posso responsabilizar, ou pelo menos eu não deveria responsabilizar, as empresas que exploram esse tipo de plataforma como se editores de uma revista fossem. E com isso, nos Estados Unidos, se cria ou se consolida, né, essa imunidade dupla, que já vinha lá dos anos 90, ela, podemos dizer que ela serve como a raiz que gera esse modelo de negócio que se consolida ali nos anos 00. E como é que isso chega no Brasil? Como o Murta já mencionou, em 2007 nós tínhamos várias tentativas de regular a internet no Congresso brasileiro. E acho que é muito interessante lembrar que é justamente esse projeto de lei 84 de 1999, de autoria do deputado Luiz Piau Rilino, que serve como a força motriz para um movimento que vai levar ao Marco Civil da internet. E isso acho que é super interessante, primeiro porque mostra que o Congresso Nacional discutia a internet e regulação da internet no final dos anos 90. E esse é um ponto que me parece bastante interessante. Segundo, que é como uma oposição a essa noção de que a primeira lei de internet no Brasil não deveria ser uma lei criminal, deveria ser uma lei que afirmasse direitos e que depois disso se passaria a uma análise de legislação criminal. A gente pode dizer que o Marco Civil da internet ele é quase uma questão de ordem, né? Primeiro a gente afirma direitos, depois a gente parte para o sancionamento das condutas que precisam ser efetivamente reprimidas, sancionadas. E com isso, eu não vou entrar aqui em detalhes, eu particularmente fiquei muito envolvido nesse processo de criação do Marco Civil da internet. Na época, eu coordenava, junto com o professor Ronaldo Lemos, professor Sérgio Branco, um grupo de pesquisa que auxiliou o Ministério da Justiça na consulta pública que gerou o Marco Civil da internet. Foi uma experiência muito bacana, porque foi a primeira vez que o governo federal usou a internet para melhorar o grau de diversidade, de pluralidade de comentários em um processo de consulta pública, e isso foi bastante interessante, ocorrido ali em 2009 e 2010. E aí eu vou fazer um salto agora para 2014, porque eu não quero repetir muito do que o Murta já falou, só quis dar um pouquinho desse contexto para dizer que quando o Marco Civil é aprovado em 2014, o Marco Civil não copia a experiência americana. Por quê? Nós não temos no Brasil a dupla imunidade que nós temos nos Estados Unidos. E isso é importante mencionar. Porque, dado o tamanho que as grandes plataformas tomaram e a percepção de muitas pessoas de que, em especial as empresas estrangeiras, quando operam no mercado brasileiro, elas são recalcitrantes em cumprir a legislação nacional, enfim, e aqui eu não posso falar por todas as empresas, mas estou dizendo que existe esse tipo de discurso. Então se diz, as empresas não respeitam a soberania nacional, não respeitam as leis brasileiras. Tudo isso acaba engendrando um discurso de que essas plataformas não respondem pelo que elas fazem no Brasil, porque o Marco Civil da internet impede responsabilização. Eu acho que é bom botar 2 pontos de esclarecimento nessa conversa, e Murta já adiantou alguns deles. Primeiro,
a noção de que no Brasil nós só temos a primeira imunidade americana traduzida não é uma palavra boa, mas, enfim, trazida para uma versão brasileira, que a redação é diferente, a forma de tratamento é diferente, a redação do dispositivo é diferente. A única coisa aproximada é a noção de que existe, sim, uma imunidade, embora no Brasil seja relativa, por conta de conteúdos postados em plataformas. Porque, como o Murta já explicou, no Brasil, o artigo 19 diz que as plataformas, em regra, apenas serão responsabilizadas depois de uma ordem judicial que diga, ok, esse conteúdo é ilícito. No Brasil, nós nunca tivemos, e não me parece que necessariamente seja compatível aqui com a nossa discussão, uma ideia de uma imunidade do bom samaritano, dizendo que as plataformas podem remover o que elas quiserem e que elas jamais podem ser processadas por conta disso. Essa segunda imunidade que existe nos Estados Unidos nunca existiu no Brasil. Então, é sempre bom esclarecer que nós temos centenas de decisões judiciais, especialmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que analisam situações em que a plataforma excluiu um determinado conteúdo porque ela achava que esse conteúdo violava as suas regras e a parte se sente ofendida com isso. Diz, não, eu não concordo que isso viole as suas regras. Eu acho que você, plataforma, aplicou erroneamente as suas próprias regras e contesta isso no Poder Judiciário. Então, é importante lembrar, são centenas de decisões judiciais em que o usuário teve a conta removida, não concorda e vai ao judiciário. Teve conteúdo removido, não concorda, vai ao judiciário. Estou comentando isso para dizer que não existe no Brasil uma imunidade das plataformas com relação à atividade de moderação de conteúdo. Não existe no Brasil imunidade do bom samaritano. Os termos de uso das plataformas e a sua aplicação, quando ocorre de maneira errônea, abusiva, o usuário pode recorrer ao Poder Judiciário. Isso é importante dizer, porque nós começamos a ver alguns projetos de lei no Congresso Nacional, e aí agora eu já estou olhando um pouquinho para frente, né, que são muito vocais no sentido de que precisamos remover a imunidade das plataformas que estão censurando, removendo conteúdo mais do que elas deveriam. É importante dizer, essa imunidade não existe. Qualquer pessoa que tenha conteúdo removido na internet brasileira pode ir ao Poder Judiciário contestar essa remoção. E acho que esse é um ponto verdadeiramente importante, e aí, numa notinha muito pessoal, esse é o meu ponto de pesquisa atual. Quais são os critérios, quais são os padrões, o que o Judiciário tem visto nas discussões de moderação de conteúdo, acho um ponto bastante fascinante. E aí, deixa eu reconectar isso com o artigo 19. O artigo 19, na minha opinião, faz dois movimentos. O primeiro movimento, que é quase natural, é reconhecer o Poder Judiciário como instância legítima para afirmar se um determinado conteúdo é lícito ou ilícito perante a legislação nacional. E acho que isso faz muito bem. Nós não queremos aqui ter as empresas de qualquer setor, de qualquer atividade, se arvorando numa competência que é verdadeiramente estatal. Eu costumo dizer que eu vejo a aplicação dos termos de uso das plataformas como se fosse uma medida de primeiros socorros. Sabe quando tem um incêndio? Eu tenho uma equipe de first respondents, né? São aqueles primeiros a chegar ao local do incidente. É isso que faz os termos de uso das plataformas com as atividades de moderação de conteúdo. As plataformas têm as suas regras. No caso de dano, no caso de discurso danoso, as plataformas aplicam as suas regras para tentar estancar esse dano. Podem agir de maneira errônea? Podem. Nesse ponto, você tem um recurso ao Poder Judiciário. E aí eu acho que o Murta foi muito feliz em dizer que cada vez mais se discute questões de mecanismos alternativos de resolução de disputa, para que se não precise necessariamente levar ao Poder Judiciário situações como essa, porque a gente sabe que o Judiciário está abarrotado, e se tudo for levado ao Judiciário, é o pior dos mundos.
Mas, enfim, é importante esclarecer que, dentro desse desenho institucional que nós temos no Brasil, me parece que as regras das plataformas funcionam muito como essa ideia de primeiros socorros, um primeiro atendimento a uma questão de dano que ali ocorre. E eu começo a ver que eu estou um pouco pressionado de tempo, então eu vou gastar mais 5 minutinhos só e fechar. Então, primeiro ponto. O artigo 19 reconhece o Poder Judiciário com esse papel. E ele faz um segundo movimento, que é criar uma zona de autonomia para que as empresas possam criar as suas regras, que são típicas daquela dada plataforma, num típico regime de direito privado. Com isso, a gente tem 2 movimentos que saem do artigo 19. Eu tenho uma discussão sobre o regime de responsabilidade do artigo 19 em si, e eu tenho uma discussão sobre moderação de conteúdo, que não está necessariamente explícito no artigo 19. O artigo 19 não diz as plataformas podem, os provedores de aplicações podem criar as suas próprias regras. Não diz porque não precisa dizer, porque isso é próprio, típico de uma questão de autonomia privada, são uma questão de direito privado, o que não significa que não possa passar por escrutínio judicial. Espero que tenha ficado claro. E aí, gente, um último ponto para essa nossa discussão que me parece importante. Aliás, 2. O primeiro, existe uma contestação no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do artigo 19. Essa medida, ela vem muito de uma visão de que o artigo 19 poderia violar as regras de direito do consumidor, porque criaria um regime de responsabilidade distinto daquele encontrado no CDC. Gente, é importante deixar claro que nós não estamos mais nos anos 90, então todos nós estamos de acordo que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações travadas na internet. Eu me lembro muito bem que esse era um debate aceso lá em 97, 98, isso não é mais o caso. O CDC se aplica às relações travadas na internet. O que o Marco Civil faz é excepcionar a questão específica da responsabilidade. E é esse o ponto que o Supremo vai avaliar. Em nenhum momento, é bom dizer, tá? O Marco Civil revogou, retirou a aplicação do CDC para as relações travadas através da internet. Ele só desenhou um regime excepcional para questões de conteúdos gerados por terceiros nos chamados provedores de aplicação. Tá? E como o próprio Murta falou, temos exceções. Tá? Mas isso é importante deixar claro, pessoal, porque muita gente diz, então as redes sociais não se aplicam a elas o CDC. Gente, isso está já consolidado no STJ há mais de uma década, em que o CDC se aplica, sim, às redes sociais. Inclusive, vocês me permitem, usando a teoria da onerosidade indireta. Ou seja, por mais que eu não pague pelo serviço, eu não pague para usar uma rede social, existe ali, justamente no acesso a dados pessoais e no seu tratamento, uma onerosidade indireta em que a plataforma lhe permite utilizar esse serviço e você tem a onerosidade desse contrato ali localizada justamente no tratamento de dados pessoais, e isso aparece nas decisões do STJ há mais de 10 anos. Bom, e eu vou fechar, olhando para o futuro, dizendo que a gente encontra no Judiciário muita discussão sobre uma proposta do governo federal de publicar o que provavelmente deve ser uma medida provisória, restringindo a habilidade dos provedores de aplicações de moderar contas e conteúdos. Isso seria, na visão do governo federal, uma complementação do Marco Civil da internet. Essa medida provisória, ela viria a regulamentar dispositivos do Marco Civil da internet. E ela criaria, e aqui eu vou descrever, porque meu objetivo nessa conversa não é politizar o debate, mas descrever os fatos que vêm sendo divulgados na imprensa, para que todos fiquem na mesma página. Eu teria, nessa medida provisória, pelo menos 3 dispositivos. O primeiro é: as plataformas precisam publicar os seus termos de uso de maneira clara, transparente e em português. Parece ótimo.
os dois artigos a seguir são um pouco mais problemáticos. Um vai dizer que as plataformas só podem agir sobre a conta de um usuário em 3 hipóteses. Se esse usuário for inadimplente, ou seja, ele não está pagando pelo serviço. 2, ele impersona outra pessoa, né? E isso pode acontecer. Eu, inclusive, vou aproveitar para dizer que, enfim, tem aí uma empresa de marketplace que me mandou aqui para casa hoje, vou abrir uma polêmica, tá? Recebi aqui em casa hoje 3 pacotinhos de uma empresa de marketplace, que eu não vou dizer o nome, e já queria deixar o Humberto tranquilo, dizendo que, Humberto, você não está envolvido nessa conversa. Chegou aqui em casa 3 pacotinhos com o meu nome, com os meus dados, o meu endereço, e eu vi, mas eu não comprei nada nesse marketplace. O que será isso? Eu abri com muito cuidado do lado de fora, olha a neura, um dos pacotinhos e vi que eram pipocas. Falei, pipocas? Eu não comprei pipocas na internet, nunca comprei pipocas na internet e nem tenho conta nesse site. Que coisa estranha. Resolvi não abrir os outros 2 pacotinhos porque eu sacudi e percebi que devia ser também pipoca. E aí eu, enfim, me perguntei, por que alguém mandaria pipocas para minha casa? O que aconteceu foi o seguinte, provavelmente algum usuário desse marketplace criou uma conta com os meus dados, meu endereço, e aí fez compras, né? Digamos assim, vou explicar melhor. O próprio vendedor desse marketplace comprou coisas nesse site com o meu nome e mandou para minha casa 3 embrulhos de pipocas. Provavelmente, no site, a compra não é pipoca. A compra é algo mais caro. Mas é algo bem levinho, que dá para mandar pelo correio, pesando a mesma coisa que uma pipoca. E aí, como foi ele mesmo que mandou para mim, provavelmente ele no site dá uma avaliação maravilhosa, dizendo, excelente produto, obrigado, adorei. Qual é a vantagem? Ele aparece para futuros compradores como sendo um vendedor com um ranking melhor, com avaliações boas, né? Estou contando essa história para que vocês entendam que esse é um típico caso de fraude, em que alguém usou os meus dados pessoais. Estou preocupado, mas tem que aparecer aqui no painel, então não estou cuidando disso agora. Mas queria compartilhar com vocês que esse é um típico caso em que as plataformas precisam agir. Eu, inclusive, já entrei em contato com esse marketplace dizendo, olha, chegou isso aqui em casa, com os meus dados, eu não tenho nem conta com vocês, aqui está a identificação do pedido, dá uma olhada que esse cara está fraudando a plataforma de vocês. Mas estou contando isso para mostrar que as plataformas precisam agir sobre o conteúdo que é postado no seu ambiente. Então, a proposta do governo federal diz que as plataformas podem agir, 1, se a pessoa estiver inadimplente, 2, se o usuário estiver impersonando uma outra pessoa, esse seria o caso aqui. Ou 3, se esse usuário faz uso de robôs, de métodos de automatização para expandir o seu conteúdo, a sua visibilidade nessa rede. Essas seriam as únicas 3 hipóteses nessa futura medida provisória, eventual medida provisória, em que as plataformas poderiam agir sobre a conta de um dado usuário. E, por fim, um terceiro e último artigo dessa medida provisória diria as situações em que a plataforma poderia moderar conteúdo. E aí tem uma lista de temas que poderiam ter conteúdo moderado. Bom, eu vou fechar dizendo que essa possível, eventual, futura mudança legislativa, ela não me parece alvissareira, porque ela vai restringir em muito a capacidade dos provedores de moderar contas e conteúdos. Por exemplo, eu falei de moderação de contas, só tenho 3 possibilidades para excluir a conta de uma pessoa. Sim, mas se a pessoa começa a xingar os outros usuários, a cometer fraudes distintas, eu não vou conseguir excluir essa pessoa da plataforma se ela não se encaixar naquelas 3 hipóteses que eu comentei. Esse é um ponto que me parece bastante preocupante. E eu termino dizendo que o artigo 19 trata de responsabilidade civil de provedores por conteúdo de terceiros. Grande parte do debate hoje está também migrando para essa habilidade das plataformas de gerir
o seu ambiente, de gerir esse conjunto de conteúdos que são publicados nas suas plataformas, nos seus ambientes. E me parece que moderação de contas e conteúdo é uma atividade que precisa ser cada vez mais protegida, ela precisa existir, mas ela também precisa ser, é claro, aperfeiçoada. Moderação de conteúdo e de contas precisa ser transparente, informativa, criando canais de contato com a empresa, para que a pessoa entenda por que aquele conteúdo foi removido, e acho que esse é o trabalho que nós temos pela frente. Humberto, na qualidade de moderador, eu peço 1000 desculpas por ter vergonhosamente passado um pouquinho do meu tempo, mas eu deixei 10 minutinhos aqui para que a gente possa fazer uma discussão a partir desses temas envolvendo a aplicação do artigo 19 e a proteção de direitos, aqui com foco, claro, em direitos da personalidade. Eu volto para você, então, e agradeço pela atenção. Muito obrigado, CAF. Na verdade, é um privilégio escutar você e o Murta também, com essas exposições, com tanta coisa interessante sendo compartilhada, uma visão realmente muito completa sobre o tema. Acho que todos aqui nós temos, em verdade, a agradecer a vocês, né? E passando aqui já para a parte final, tem uma pergunta aqui, Dr. Luiz Inácio de Mello, para o Murta, para ele comentar um pouco aquele caso polêmico do especial de Natal do Porta dos Fundos de 2019. Murta, você quer comentar um pouquinho esse caso? Sim, Humberto, obrigado pela pergunta, obrigado, doutor Luiz, pela pergunta. Eu acho que o caso, na verdade, ele envolve a questão do entendimento que o Supremo teve, não de um desrespeito à religiosidade, entendeu? E sim de entender que era uma sátira religiosa, entendeu? Um exercício do direito de expressão e não um vilipêndio ou afronta a dogmas religiosos, nada disso. Eu acho que essa foi que talvez possa se entender que aquilo não tenha bom gosto, ou seja lá o que for, ou seja, mas não foi o intuito de desrespeito, tá certo? E sim, o objetivo foi de fazer uma coisa jocosa. Poder-se-á dizer de mau gosto, talvez, mas não afronta a religiosidade, né? E, com isso, numa ponderação de princípios, permitiu que seguisse o material e preservando a liberdade de expressão. Perfeito, doutor Murta. Primeiro, cumprimentar pela sua exposição brilhante e o elenco da legislação toda. Esse caso foi muito polêmico, vocês todos lembram, Porta dos Fundos, Fábio Porchat, e redundou nessa reclamação, que é aquela que você citou agora há pouco, e eu estava revendo aqui o acórdão do Supremo, e ele fica num limiar, né, Murta? Desculpe a falta de... a informalidade, que eu quero dizer. Eu acho que nós temos aqui que nos tratar de você e ser bem informados. Claro. Eu achei que ficou num tênue, ou para lá ou para cá, mas concordo com a sua opinião. Realmente foi um exagero que pode ser relevado, né? E a liberdade de expressão tem que ser o bem maior, né? Eu acho que Eu acho que também o caso envolve, até há um comentário aqui que teria sido um tom de crítica, também pode ter crítica também, enfim, eu acho que mostra como é difícil. Isso aí, se a gente fizer análise disso com o artigo 19, a gente pode chegar à conclusão seguinte: como é difícil sopesar direitos fundamentais quando eles estão em confronto, em análise, né? Então, por isso, o artigo 19 determina que seja o poder, ordem específica. Você vai delegar isso, vai empoderar isso, essa análise aos provedores? Né? Ou seja, reforça mais ainda a tese da aplicabilidade do artigo 19, apesar dali não estar em jogo essa questão, mas
se a gente fizer uma associação do fundamento dessa decisão e desse contexto todo, seja ele o jocoso, seja uma crítica que possa também estar por detrás aí do conteúdo, mostra o quanto é espinhoso e como é o judiciário o órgão competente para fazer esse juízo de valoração. Perfeito. De pleno acordo. Muito obrigado. Mas... Muito bom, Murta. Obrigado. Fazer uma pergunta só para o CAF, para a gente poder também já caminhar para o encerramento, em razão do tempo. E, CAF, uma pergunta. Você não acredita que a afirmação que às vezes nós escutamos de que o artigo 19 do Marco Civil da Internet ele representa, como disse aí, uma impunidade para quem cometa alguma irregularidade na internet, não acaba representando mais uma confusão, porque o artigo 19 ele regula a responsabilidade civil do provedor em razão de conteúdo de terceiros, somente depois de uma ordem judicial específica, que inclusive específico o STJ também já decidiu que é a URL, não é só um termo, uma palavra, porque isso pode gerar confusão também. Mas o responsável por uma infração, aquele que cometa algum ato ilegal ou que ofenda a honra de alguém, ou cometa qualquer tipo de infração, ele pode sim ser responsabilizado e há maneiras de identificar o responsável por isso. Você não acha que acaba existindo uma confusão entre as duas coisas que são diferentes? Acho que sim, Humberto. E até por isso, eu por muito tempo fui um pouco refratário à ideia de chamar o 19 de imunidade. Porque no final das contas, não é uma imunidade. Os provedores podem ser responsabilizados se eles não cumprirem uma ordem judicial. Eu entendo que esse argumento pende para os dois lados, porque muita gente vai dizer, então você não precisava de um artigo para dizer que você responde se você não cumprir uma ordem judicial. Sim, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer um marcador de um momento a partir do qual a responsabilidade daquele agente, que é o provedor de aplicações, existe. E o Marco Civil da Internet tem todo um procedimento que leva à identificação do usuário. Eu acho, ou do infrator, em última instância. Eu acho que talvez um pouco desse argumento vem de uma noção de que a internet é uma terra sem leis, é um certo faroeste, e uma ideia de que aquilo que é cometido através da rede naturalmente tende à impunidade, porque vai ser mais difícil chegar à pessoa responsável pelo dano. Acho que aqui, Humberto, vem uma luta de todos nós que trabalhamos com direito digital, na falta de melhor termo, de procurar esclarecer que, agora eu vou fazer uma fala um pouco mais abstrata, tá? Internet é tanto rede de liberdade como rede de controle. Ao mesmo tempo em que a internet nos possibilita uma série de liberdades e o exercício de uma série de direitos pelas quais ela é conhecida, ela é uma infraestrutura que até mesmo na sua raiz é uma raiz militar. É uma rede que permite que você deixe pegadas, que você deixe rastros, que você deixe evidências que permitem que você chegue a um determinado resultado, que você consiga encontrar quem fez o que na rede. É claro que podem existir circunstâncias em que algo entra no meio do caminho. Então, eu cheguei a um IP e esse IP me leva a um roteador, debaixo desse roteador eu tenho, sabe-se lá, quantos acessos. Mas eu tenho mecanismos de ir de maneira granular chegando a essa identificação. Quero dizer com isso, Humberto, que acho que muito desse incômodo que as pessoas sentem com a ideia do artigo 19 vem de uma noção de que na internet tudo pode ser feito e que nunca se chega a quem disse o quê, a quem fez o quê na internet. E aí o intermediário paga o pato. E aí parece que é mais simples, mais fácil e, dado o tamanho das empresas, até economicamente mais viável que você vá naquele que é o intermediário. O problema é que essa solução ela tem fortes implicações jurídicas. Elas desvirtuam toda uma lógica da responsabilidade de se buscar o efetivo causador do prejuízo e impõe no meio da cadeia
de valor uma série de ônus que podem se tornar bastante desproporcionais. E isso levaria o Brasil a sair com um desenho normativo que é refratário à inovação, que não é convidativo para que você crie negócios baseados justamente nessa possibilidade de publicação de conteúdos de terceiros. E a gente vê isso muito na ponta com startups, com pequenos negócios que já nascem dependendo de publicações de fotos, de vídeos, de textos, que não são as pessoas que vão criar, são os usuários, são os terceiros. Se a gente não tem essa rede de segurança, acho que a gente começa mal. E acho que esse pensamento vem muito dessa noção. E eu sempre gosto de lembrar, o artigo 19 é aquela rede de proteção do trapezista. É o que está lá para pegar se tudo der errado. Mas isso não impede que o trapezista faça, enfim, dezenas de acrobacias mirabolantes, exuberantes, e que tornam, na verdade, esse espetáculo agradável de se ver. E é isso que se espera das plataformas, numa analogia que eu não tinha pensado em fazer, tá? Enfim, você nunca deve pensar nessas imagens e falar ao mesmo tempo, sempre está errado. Mas o que eu queria só comunicar é que, justamente, o 19 é essa rede de segurança. A gente quer que as plataformas criem meios de tornar essa experiência prazerosa, né? E, com isso, que elas possam criar mecanismos de combate a conteúdo que é ilícito. E aí os marketplaces, como um todo, fazem isso bastante ligado à propriedade intelectual. É bom lembrar, que a gente está no seminário da BPI, então fazer essa menção também à propriedade intelectual. Mas, enfim, só queria deixar aqui esse comentário reagindo um pouco à sua pergunta. Super pertinente, Caf, muito bom, muito obrigado. E já agora aqui encerrando, então, eu passo só para as últimas palavras agora de cada um dos expositores. Primeiro, Murta. Murta, obrigado mais uma vez e, por favor, as suas últimas palavras. Muito obrigado, Humberto. Eu acho que tenho a agradecer aí pela oportunidade que a gente teve hoje de discutir essa questão. Eu acho que a gente não poderia ficar aqui muito tempo, porque acho que tem muitas questões ainda para a gente debater. É um tema muito vasto, como eu disse, ele é multifacetado. A gente fez apenas um recorte, né, das questões, e um recorte importante, que é a questão da responsabilidade civil. Mas é muito interessante ver como é que a gente pode caminhar. Essa questão da moderação de conteúdo é algo que realmente é algo que precisa cada vez evoluir mais, e as soluções alternativas, eu acredito que também devam evoluir de forma mais consistente, e dizer também que eu acho que continuo fiel à crença, né? Não que não possa mudar, mas até hoje tudo que avalio, de que o artigo 19, na sua conformação, é o princípio fundamental, deve ser como princípio aplicado sempre para a resolução de conflitos envolvendo direitos da personalidade em função da relevância desses direitos, sem que isso, obviamente, comprometa qualquer direito, outro direito fundamental de igual estatura. Então, dizer que foi uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui, junto de vocês, junto de colegas muito queridos, e poder compartilhar um tema que, para mim, me é muito caro. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado à BPI, obrigado a todos os meus colegas de painel. Muito obrigado, Murta. E Caf, também agradecendo a sua participação, a sua colaboração muito valiosa, e pedindo também as suas últimas palavras, por gentileza. Obrigado, Humberto. O negócio de últimas palavras dá um tom pesado, mas queria só agradecer demais aqui essa oportunidade de fazermos esse debate com o Murta, com os colegas que participaram aqui desse painel, agradecer à BPI e dizer que esse é um tema que não vai embora. Nós temos audiências públicas sobre o tema do artigo 19 que estavam marcadas no Supremo Tribunal Federal justamente para março de 2020, que foi quando a pandemia entrou em cena, e com isso elas foram desmarcadas, mas é provável que elas voltem no radar em algum momento. Então, nós teremos movimentações do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema,
e dizer que esse é um tema muito vivo nos tribunais, e que vale a pena acompanhar as publicações, os debates que vêm pela frente, tanto no fronte da responsabilidade, como no fronte da moderação de conteúdo, porque esses dois temas, acho que eles revelam dois lados da mesma moeda, que é esse desenho normativo que o Brasil cria para alcançar tanto a proteção de direitos, inclusive direitos da personalidade, e, ao mesmo tempo, criar um regime de responsabilização que seja indutivo da inovação, que seja indutivo da criatividade. O Brasil ele tem uma peculiaridade no mercado global de internet, que é nós sempre provemos um número gigantesco de usuários para as mais diversas plataformas. O brasileiro é muito ativo na internet, mas ele é também muito criativo. E o que a gente quer ver no futuro é o Brasil se tornar um ator relevante no cenário global de internet, não só por ter um número expressivo de usuários, mas também por nós termos os nossos unicórnios, nós temos as inovações que nascem verdadeiramente do Brasil. E, para isso, o cenário regulatório, o cenário normativo é uma peça importante nesse tabuleiro, por isso que eu fico feliz de poder fazer parte desse debate e que todos nós possamos prestar atenção nesse tema tão importante que vai para além dos debates jurídicos, mas, sem dúvida, os debates jurídicos têm ali um papel importante a desempenhar no futuro. Obrigado, Humberto, obrigado a BPI. Muito bom. Então, agradecendo aqui mais uma vez ao Murta, ao CAF, agradecendo à BPI por essa oportunidade que nos concedeu aqui de discutir esse tema, agradecendo a todos e a todas que participaram aqui também. Damos, então, por encerrado esse painel. Boa tarde a todos e a todas.